essa semana eu estou assim muito feliz, né? Muito abençoada, porque é a segunda vez que eu estou na igreja essa semana. Né? Já estive no Panorama Bíblico essa semana, ministrando a aula sobre Jó. E nas próximas semanas eu estarei com os irmãos aí na igreja. No Panorama Bíblico tem sido uma bênção. Nós temos ouvido as notícias e conhecido, né, a resposta dos irmãos. Que bênção. Glória a Deus por esse tempo precioso que nós estamos podendo estudar a palavra de Deus juntos, assim, nessas chaves bíblicas, né, nesse panorama, nessa visão, assim, de ver o livro completo. Isso é uma bênção. Você que está participando, que você realmente seja muito abençoado e que isso te ajude na sua leitura e na formação do seu conhecimento de Deus, porque a gente conhece a Deus pela Bíblia, né? Ele se deixou revelar pela Bíblia. Então, eu estou uma mulher assim hoje muito abençoada, porque já é a minha segunda vez essa semana que eu estou com os irmãos. Muito obrigada por mais uma vez a gente estar junto, né? E hoje eu gostaria de convidar você para nós estudarmos um texto junto da palavra de Deus, que está lá em João, no capítulo 13, e eu gostaria de ler esse texto com você, mas antes de ler, eu quero te contar por que eu quero falar sobre isso hoje. Muito interessante porque esses dias estudando sobre essa questão de contextualização, né, de como é que você pode pegar os símbolos, as práticas que a gente encontra na Bíblia, aquelas coisas que foram muito significativas para o contexto no qual elas ocorreram, né, originalmente, por exemplo, a circuncisão, os sacrifícios, o sangue na porta, as dietas alimentares instituídas no Antigo Testamento, que foram coisas muito significativas para a época onde elas foram ordenadas, onde elas foram praticadas, mas que nem sempre são para os nossos dias atuais. Mas como elas estão na Bíblia e a gente vê esse símbolo sempre, como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida diária, né? Porque muitas dessas coisas que a gente vê não são mais aplicáveis na prática, né? Por exemplo, você não faz mais sacrifício, né? Você não faz mais, não tem ninguém aqui fazendo, tendo que ir lá imolar o cordeiro e fazer o sacrifício, não existe isso mais, né? Então, como que isso foi transportado para o cristianismo? Por exemplo, Paulo fala em relação aos sacrifícios, né? Porque no cristianismo não existe mais esse símbolo do sacrifício, na prática do sacrifício, de matar cordeiros e tal, matar animais. Mas Paulo transmite isso como sendo um significado espiritual, quando ele fala assim, olha, vós, porém, sois sacrifício vivo, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, lá em Romanos 12. Então, aquelas coisas que a gente vê na Bíblia que não são aplicáveis na prática, ou se forem aplicáveis, elas precisam ser aplicadas por meio do significado e não a partir da reprodução daquilo, né, da ocorrência do símbolo, ou daquilo que aconteceu lá. Porque, se não, caso contrário, a gente vai reproduzir esse símbolo, isso vai virar religioso, isso vai ser o símbolo pelo símbolo, e isso não vai, às vezes, significar nada na nossa vida diária. Isso vai ser, mais uma vez, um ritual religioso, às vezes convencionado, né, humanamente convencionado, muitas vezes que vai ser usado apenas para a manutenção de uma religião. Então, hoje eu quero me deter num desses símbolos, que é o símbolo que a gente vai ver em João no capítulo 13, que é o símbolo do lava-pés, ou uma prática que aconteceu, quando aconteceu aí em Jesus, e que realmente às vezes a gente vê, é, é, a gente vê a reprodução disso nos cultos, né, que não é pecado, mas a gente precisa saber o que isso significa de fato. Então, a gente vai estudar sobre o lava-pés, que são essas lições práticas, coisas aplicáveis que nós podemos tirar dessa ação de Jesus. Então, antes da gente ir para as lições propriamente ditas, né, me deixa aqui ressaltar algumas coisas antes de nós começarmos. A gente precisa entender que quando Jesus lava os pés, quando o lava-pés aconteceu, ele não era uma prática religiosa. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritual naquele momento. Aquilo era um serviço doméstico de baixa categoria, né? Como, é, tipo assim, lavar a privada ou coisa do tipo. Né? Eram os escravos que lavavam os pés das pessoas que entravam nas casas, porque as pessoas vinham de longe andando normalmente, elas não vinham
de carro ou de carruagem, né? Mas elas vinham andando. É, as que eram mais ricas talvez vinham de cavalo ou qualquer coisa assim. Mas as pessoas normalmente não tinham calçados, ou se tinham calçados, eram calçados muito rudimentares, feitos de corda. Então, os pés ficavam muito sujos da estrada, ou às vezes eles vinham machucados mesmo. Então, os escravos vinham e lavavam os pés dessas pessoas quando elas chegavam nas casas. Isso deveria ter sido feito quando Jesus entrou no cenáculo com os discípulos para ter aquela última ceia naquele dia. Mas ali não tinha escravos, porque aquela ceia foi toda preparada por Jesus e os discípulos, né? Então, não tinham escravos ali, mas, no entanto, nenhum dos discípulos se prontificou a fazer essa tarefa, né? Não era uma condição para ter o jantar, porque o jantar já estava quase na hora de ser servido, mas normalmente se fazia, culturalmente se fazia essa tarefa por uma questão prática. Os pés estavam muito sujos, o povo estava muito, né, vindo, a sujeira ficava ali, a mesa deles era baixinha, então onde estavam os pés deles já estava quase perto ali onde eles estavam. Então, assim, era uma coisa prática, né? E aí, Jesus estabelece a partir dessa coisa prática, né? A partir dessa coisa tão básica assim, tão trivial, Jesus vai estabelecer ensinamentos muito preciosos. E eu gostaria de parar aqui antes de nós lermos o texto, porque eu gostaria de orar. E eu gostaria de pedir a Deus para que Deus nos ajude nessa palavra, para que Deus nos encaminhe nessa palavra, de forma que a gente possa receber dela aquilo que ela tem de melhor. Vamos orar? Pai, nós te oramos nessa manhã, nós te agradecemos por esse tempo juntos, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco e te pedimos, Senhor, para que o teu Espírito aplique essa palavra no nosso coração, de forma que essa palavra faça sentido para nós, de forma que a gente se lembre dela, de forma que ela venha para a nossa realidade, da nossa segunda-feira até no próximo domingo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu Espírito ministre essa palavra, flua essa palavra no nosso coração. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, abre o seu texto comigo, no livro de João, no capítulo 13, quando a Bíblia fala assim. Você deve ter esse texto aí na tela também. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse, Senhor, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. É um texto grande, mas a gente precisa conhecer o contexto inteiro. Então, Jesus, quando ele faz isso, quando ele se levanta ali, e ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai estabelecer alguns ensinamentos que são preciosos para nós,
né, que eles são muito mais do que reproduzir essa prática do lava-pés uns nos outros. Eu sei que isso é um recurso visual assim muito maravilhoso, não é pecado quando a gente faz, a nossa igreja faz de vez em quando, mas a gente precisa entender essa ação de Jesus, a gente precisa repensar isso, para que essa coisa não vire um ritual que acontece na igreja, mas que ela faça sentido na nossa vida também, quando a gente está lá vivendo dia a dia, no nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa entender que esse lava-pés, na verdade, é uma mentalidade, é uma maneira de pensar que vai provocar uma ação, e essa ação vai deixar um exemplo, um legado, e trazer com ela também recompensas na vida daquela pessoa que pratica essa ação, né? Então, vamos começar comigo? Pensa no seguinte, esse lava-pés, em primeiro lugar, ele é uma mentalidade. E tudo na nossa vida começa com a maneira como a gente pensa, né? Tudo começa com a mentalidade, uma disposição mental, um jeito de pensar, né, que a gente tem, que vai direcionar os nossos atos. Né? No caso de Jesus, era uma predisposição para o serviço já. A gente vai ver isso. E quando a gente fala de mentalidade, por exemplo, quando uma pessoa diz, olha, eu gosto de manter a forma. Quando essa pessoa tem essa mentalidade de manter a forma, por exemplo, né? Ela vai se exercitar regularmente. Se ela tiver dinheiro ou se ela não tiver dinheiro, porque com dinheiro ela vai para a academia, sem dinheiro ela vai correr nas 4 pilares, né? Com problema em casa ou sem problema em casa, se tudo estiver bem ou se não, normalmente isso vai acontecer porque a mentalidade está direcionando as prioridades ali. É assim que acontece. O nosso jeito de pensar direciona aquelas coisas que são mais importantes para nós. No caso dessa pessoa que tem a mentalidade para se exercitar, por exemplo, a mentalidade dela direciona, prioriza, ela precisa do exercício físico. Então, se exercitar vai ser uma prioridade para essa pessoa. Quando a gente vê, por exemplo, a questão do poupar dinheiro, né, quando a gente tem, isso é uma mentalidade, porque existe a mentalidade do poupar, mas existe a mentalidade do gastador também, né? Então, o jeito que a pessoa pensa vai direcionar a ação dela, independente das dificuldades ou da condição pessoal que ela está ali, da condição emocional da pessoa. Então, por exemplo, às vezes o gastador gasta o que ele não tem, não é porque ele tem, é por causa da mentalidade dele. Ele vai continuar praticando o gasto, mesmo quando ele não tem. Então, no caso de Jesus, o lava-pés vai mostrar o tipo de mentalidade que Jesus tinha. E essa mentalidade já está expressa lá em Marcos 10:45, quando Jesus fala assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isso já era uma coisa que fazia parte da mentalidade de Jesus. Assim, Jesus já tinha esse propósito na vida, desde o começo era essa mentalidade que tinha direcionado as ações e os ensinamentos de Jesus. Então, mais uma vez, ali no lava-pés, Jesus está manifestando a disposição dele de cuidar, de ensinar os discípulos, independentemente da situação particular que ele mesmo estava vivendo. Deixa eu te contar onde Jesus estava quando ele fez isso. Em que situação de vida Jesus estava quando ele vai lá para lavar os pés dos discípulos. Jesus estava vivendo a última ceia. Talvez esse seria o último momento que ele teria todos os discípulos juntos, porque ele estava mais ou menos a menos de 24 horas da morte dele. Ele estava algumas horas antes do Getsemane, daquela agonia do Getsemane, a ponto de suar sangue. Ele estava a poucas horas dos sofrimentos da cruz. Ele tinha ali, enquanto ele estava fazendo aquilo para os discípulos, enquanto ele estava servindo os discípulos daquela forma, ele tinha plena consciência da identidade dele. Ele tinha plena consciência do propósito dele. Ele tinha plena consciência da agenda que estava esperando ele ali na frente. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Por exemplo, ele sabia dos abandonos, porque a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram. Ele sabia das traições, você vai ver que ele sabia. Porque ele avisa não só um Judas, mas ele avisa um Pedro também, que eles iam negá-lo. Ele sabia das angústias da separação do Pai. Ele sabia que ele ia ter que viver aquele momento de ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Ele sabia que humanamente ele ia sofrer todo o escárnio, enfrentar a cruz, enfrentar a morte. Ele sabia, isso é uma das coisas que me capturou a atenção quando eu estava lendo esse texto. Olha o versículo 1, por exemplo. Quando ele fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus
que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Ele sabia. Isso me chamou a atenção, que ele sabia de muitas coisas, ele estava consciente. Olha o versículo 3. Sabendo este Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabia que estava terminando o ministério terreno, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era Senhor, que Deus estava fazendo, que Deus estava colocando toda a autoridade na mão dele, ele sabia que ele era Deus, né, que ele voltaria para Deus ali naquele momento. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Então, ele tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo ao redor dele. Era uma situação muito particular de Jesus. E ali talvez seria o momento de Jesus estar curtindo, né, aquela pré-morte dele. Mas não, Jesus parece colocar de lado, né, toda essa situação pessoal, toda a situação que ele está vivendo em favor dos discípulos. E é interessante que Jesus já tinha feito isso outras vezes. Quando você vai ler, por exemplo, o caso da multiplicação, a primeira multiplicação de pães que aconteceu, aquilo ali, na verdade, aconteceu, mas o plano de Jesus era ir curtir o luto dele de João Batista. Jesus, ele estava indo para um lugar deserto porque ele tinha acabado de ouvir que João Batista tinha morrido. Eles tinham decapitado João Batista. Então ele sai para um lugar para ele curtir o luto dele, para ele chorar, para ele orar. E de repente, quando ele está indo para esse lugar deserto, quando ele chega lá, as multidões já estavam lá esperando ele. E aí ele viu as multidões aflitas ali, querendo ouvir de Jesus. Jesus põe de lado mais uma vez o luto dele ali, né? E usa a mentalidade que ele já tinha de servir para servir mais uma vez. Ele vai ensinar aquela multidão, ele vai multiplicar os pães para aquela multidão. E aí, de novo, agora aqui no lava-pés, ele está fazendo a mesma coisa. E o interessante que eu vejo é que quando a gente está passando por dificuldades assim, é legítimo a gente às vezes não prestar atenção no outro, né? Porque a gente está numa situação tão difícil, é a gente mesmo que está em dificuldade ou dor. É normal nessa hora que os outros sirvam a gente, que os outros nos confortem, que os outros nos ajudem de todas as formas. Mas sabe, Jesus não usa essa coisa que é legítima para poder, para não servir os discípulos naquele momento. Ele sabia que seria a última vez que ele teria todos eles juntos. E eu fico pensando, olha, imagina quantas coisas não passavam no coração de Jesus nesse momento, né? Uma coisa é você morrer no susto, tipo assim, você deu uma coisa qualquer e morreu, você nem viu. A outra coisa é você estar plenamente consciente de todo o processo que você vai viver dali até o final. No caso de Jesus, ainda tinha um agravante, porque ele estava carregando todo o peso de pecado, que nem eram os seus, de toda a humanidade. Ele sabia que ele ia receber toda a ira de Deus sobre as costas dele, né? Essa mentalidade de servir em Jesus fez com que ele produzisse um serviço ainda mais excelente, mais intenso até o final. E eu fiquei pensando, olha, isso é muito precioso. E a gente precisa entender que essa mentalidade de Jesus precisa também ser a nossa própria mentalidade. Além de ser uma mentalidade, além de ser um jeito de pensar, o lava-pés também é uma ação, é uma atitude. Ela não é só uma mentalidade, ela se manifesta na forma de ação, de atitudes práticas. Ela é um ato de amor de Jesus, né? E a gente sabe que é um ato de amor porque a gente sabe em qual momento Jesus estava vivendo. Por que Jesus deixa de lado, né, vamos dizer assim, todo aquilo que ele estava vivendo, o luto que ele estava vivendo, e vai servir os discípulos. Deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você pensa como eu penso, mas eu acho que a gente vive num tempo em que as pessoas estão muito bem treinadas com as palavras, né? Elas conhecem muito bem o discurso que elas têm que fazer, onde elas estão, inclusive o discurso religioso, né? Muita dessas, mas a gente precisa entender que muitas dessas coisas que a gente fala precisa virar ação, porque no final das contas, o que vai marcar e o que vai diferenciar os verdadeiros cristãos, eles não é a fala, não é o papo, é a prática da vida cristã. A Bíblia diz em Mateus 7:21, assim, olha, Jesus falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é a fala. O discurso não é a garantia da sua crença. A prática, provavelmente, por outro lado, vai ser a forma mais clara de demonstração da sua fé, do seu entendimento, da sua mentalidade que você tem. Olha o que Jesus fala
em Mateus, no capítulo 25, do verso 35 ao 40. Você vai ler comigo aí, quando ele fala assim, olha, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que a fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, é a sua atitude que diz qual tipo de crença você tem. É os seus atos. É os seus atos de vestir, os seus atos de visitar, o seu ato de dar comida a quem precisa. É a sua atitude, é a sua prática da vida cristã que vai definir isso. Então Jesus tira essa túnica, não apenas na palavra. Isso não acontece verbalmente, isso acontece nas atitudes de Jesus. Jesus tira a parte de cima da veste dele, pega a toalha e não apenas fala sobre o seu amor com os discípulos, mas ele mostra o seu amor em forma de serviço. Isso era parte dos atos de Jesus, de amar os seus discípulos até o fim, como a Bíblia fala aí no versículo 1 desse texto, de João 13. Ela fala assim, olha, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E significa o seguinte, olha, Jesus amou completamente, de todas as formas que são possíveis de se amar, inclusive lavando os pés dos discípulos, né? Então, a gente precisa entender que nosso entendimento, a nossa fé, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem na nossa mente como um jeito de viver, precisa ser reproduzido em atos, em atitudes práticas. E aí, quando isso acontece, quando Jesus faz isso, ele deixa para nós um exemplo e um legado. É isso que o lava-pés é também. Ele é um exemplo e um legado. Quando Jesus termina, então, de lavar os pés dos discípulos, ele vai aplicar o que ele tinha acabado de fazer. E ele explica o que ele faz. Olha lá o versículo 15, quando ele fala assim, desse texto. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós também façais. Vós façais vós também. Ele estava servindo e ensinando ao serviço ao mesmo tempo. Portanto, o que ele esperava dos discípulos daquele tempo e de agora, né? O que ele esperava deles e de nós é nada menos do que o que ele ensinou. Sabe, o que Jesus está esperando de nós, ele não espera nada menos do que o que ele ensinou. O que ele ensinou, ele espera que a gente reproduza. É isso que ele está falando, né? Mas esse ensino, ele vai além desse ensinar essa mera atitude religiosa. Aquilo ali não era um ensino religioso de Jesus. Aquilo ali era um ensino muito prático. Não tinha nada a ver com religião aquilo. Aquilo tinha a ver com vida cristã na prática. Né? Jesus não queria instituir uma prática religiosa bonitinha para a gente tirar foto, para a gente chorar na hora que os outros lavam o nosso pé. Né? Isso acontece. Mas entenda o seguinte, isso é só uma metáfora. Né? Quando Jesus faz o lava-pés, quando Jesus age no lava-pés, ele está fazendo isso com alguns objetivos. Um deles era confrontar o coração dos discípulos que estavam altivos e orgulhosos, que dias antes desse evento, talvez uns 2 ou 3 dias antes, quando Jesus fala para eles assim, olha, gente, nós estamos indo para Jerusalém, eu estou indo para lá, e ali eu vou ser crucificado, mas vocês não precisam preocupar que eu vou ressuscitar daqui 3 dias. A gente vai ler o texto. E aí, naquele momento, alguém fala assim, Deus, eu posso sentar do seu lado, meu irmão do outro? A mãe dos dois vai lá, dos filhos de Zebedeu, fala assim, Jesus, você pode receber meu filho sentado de um lado, outro do outro? Olha o que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com posição, eles estão brigando por posição, eles estavam brigando sobre quem seria mais importante no reino dos céus. E aí eu fico pensando, porque eles tinham abrigado no coração esse desejo de importância, de posição. Talvez por isso eles não se prontificaram para lavar os pés uns dos outros ali no cenáculo, né? Eles talvez fossem muito importantes para essa tarefa, né? Afinal de contas, eles estavam estabelecendo o reino. Eles tinham saído da condição de pescadores, de gente comum, para a posição de discípulo, de líder religioso. Olha só que legal, né? Eles não iam fazer essa tarefa que era destinada para escravos, né?
E aí, a gente precisa entender esse contexto. Lê comigo, está lá em Marcos, no capítulo 10. No versículo 35 em diante, que fala assim, deixa eu ver, cadê meu texto aqui? Versículo 32, na verdade. Conta a história. Que Jesus estava falando para eles, olha, nós estamos subindo para Jerusalém, e Jesus, eis que subimos para Jerusalém, versículo 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-los, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Olha só, Jesus estava consciente do que estava esperando ele. E aí, no meio disso, olha o que acontece. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, o que o povo estava preocupado? O povo estava preocupado com posição, com buscar o lugar deles no reino, né, de ser reconhecido. E Jesus fala para eles o seguinte, olha, eu vou fazer para vocês o que significa o reino de Deus para mim. Né? No reino de Deus não é assim. E ele fala, quando ele fala assim, olha, mas entre vós, versículo 43, mas entre vós não é assim. O mundo tem uma dinâmica própria, uma dinâmica social própria. No mundo, os maiorais, aqueles que são mais importantes, eles têm muita gente com eles. Eles oprimem, são eles que têm toda a autoridade. E Jesus fala assim, olha, no reino de Deus não é assim. Quando ele faz isso, ele está constrangendo os discípulos a fazer o que ele está fazendo. Porque quando uma pessoa muito importante está numa reunião, por exemplo, e aí, de repente, essa pessoa muito importante começa a fazer coisas ordinárias, né, triviais, talvez tirar um prato, né, às vezes está numa comunhão ali de comida, alguma coisa, e essa pessoa que é muito importante se levanta e vai servir os outros, ou vai tirar os pratos, ou fazer uma coisa assim, um serviço pequeno. Automaticamente você vai ver todas as outras pessoas no ambiente se levantarem também. Ou por constrangimento, né? Porque estão envergonhadas, porque alguém ali muito importante está fazendo, por que eu estou sentada aqui, né? Isso explica, ele explica isso também. Ele fala o seguinte, Jesus explica no versículo 13 e 14 de João 13, quando ele fala assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e vocês estão falando bem porque eu sou mesmo. Agora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, eu lavei os pés de vocês, também vocês vão lavar os pés uns dos outros. Ou seja, quando ele fala uns dos outros, ele deixa todos os discípulos no mesmo patamar. Não existe patamar diferente entre os discípulos. Porque é o único ali que era merecedor de toda glória e de toda honra, ele mesmo se abaixou para limpar os pés de andarilhos. Né? Porque os discípulos ali não eram nada mais do que andarilhos. Quando ele ensina isso, ele mostra que no reino de Deus, o maior é só ele mesmo. Mas mesmo sendo o maior, ele ainda serviu. Os discípulos, então, eles vão estar todos nesse mesmo grau de importância. Não ia haver ali alguns que eram mais importantes do que os outros, como Tiago e João estavam propondo, né, alguns dias antes, quando eles pediram para se assentar ao lado de Jesus no céu. Né? Quando Jesus faz isso, ele está deixando esse legado do serviço humilde.
Não serviço para engrandecimento pessoal, ou serviço para ser visto e glorificado pelos homens, né? Glória ao meu nome porque eu fiz isso, né? Mas é o serviço que imita Jesus, que a gente faz quando a gente entende que o outro tem o mesmo tamanho que eu tenho. Sabe? É o legado para que a gente seja o primeiro a servir. É o legado que, na verdade, é uma mudança de paradigma. No reino do céu não se estabelece nessa mesma dinâmica que o mundo estabelece, as dinâmicas sociais, onde os maiorais, né, são aquelas pessoas que são servidas, onde o grau de importância de uma pessoa depende do quanto dinheiro, de fama, prestígio, escolaridade, poder que essa pessoa tem, né? No mundo, quem tem a maior quantidade de servos, né, ou de capachos, ou de puxa-sacos, como você queira pensar nisso, mais importante é essa pessoa. O reino do céu não é assim, irmãos. E é isso que Jesus está falando. O reino do céu define grandeza a partir da presteza de um súdito em relação ao outro. A partir de como um súdito trata o outro súdito. E é por isso que Jesus fala numa outra parábola assim, olha, eu te deixo aqui para cuidar dos meus súditos. Se eu voltar e eu achar que você está maltratando os outros súditos, vai dar problema para você, né? No reino de Deus, a grandeza é definida não a partir da busca da importância, mas ela é definida a partir do quanto eu estou disposto a imitar Jesus naquilo que ele me ensinou. E quando eu faço isso, Jesus explicou no versículo 17: se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Em quarto lugar, eu quero dizer para você que além de ser uma mentalidade, além de ser uma ação, além de ser um modelo, né, um legado, um exemplo, o lava-pés também é uma bem-aventurança. Saber não é a mesma coisa que fazer. O saber pode estar muito facilmente dissociado do fazer. É muito comum isso. E eu fico pensando o seguinte, nós, né, eu, na qualidade gordinha, que sei de todas as coisas em relação a dieta e exercício, né, mas que sempre estou deixando isso para a próxima segunda-feira. Eu sei de tudo que eu preciso saber, mas saber e fazer são coisas muito diferentes. E Jesus está falando no versículo 17 assim, olha, você sabe todas essas coisas, você vai ser muito feliz se você praticar isso. E tem um autor que eu achei muito interessante quando ele fala assim, que o saber é uma coisa concedida, objetivamente concedida, mas o fazer, ele é subjetivamente condicionado, ou seja, eu aprendo as coisas, eu sei as coisas de forma grátis, porque o meu olho está funcionando, eu vejo, eu entendo, porque meu ouvido está funcionando, eu posso entender o que as pessoas estão falando e eu entendo, eu aprendo. Porque as minhas funções cerebrais estão funcionando, eu capto as coisas no ar e eu aprendo as coisas. Agora, o que eu vou fazer com isso que eu sei vai depender completamente da minha vontade. É condicionado se eu tenho vontade ou não de usar aquilo, né? Então, isso para mim, quando Jesus fala isso me mostra que a gente é feliz quando a gente se dispõe a colocar em prática o que a gente sabe. Né? Porque isso significa que a gente está usando a nossa volição, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. E isso vai contar em nosso favor diante de Deus. Olha que benção. E aí, a gente precisa entender que as recompensas que Jesus recebeu, né? As recompensas que nós vamos receber se parecem muito com as recompensas que Jesus recebeu também, em menor escala, mas se parecem muito com elas. Porque a Bíblia fala assim, se com ele morremos, com ele seremos ressuscitados, né? Um dos textos que a Bíblia fala. A Bíblia também diz que a gente é co-herdeiro de Cristo. Ou seja, se ele recebeu, nós vamos receber também. E aí, se a gente anda como ele andou, há uma eternidade de galardão e de recompensa para a gente desfrutar infinitamente. Então, aí, vale a pena realmente servir a um Judas e um Pedro, traidores, né? Vale a pena servir um Tiago e um João que se achavam melhores na história. Vale a pena servir aqueles que vão nos abandonar. Porque foi isso que Jesus fez. E aí, por amor a Jesus e por causa das recompensas que nos aguardam, vale a pena. A gente vai ser feliz se a gente representar bem a Jesus aqui na terra. Se a gente andar como ele, se a gente expressar a mentalidade dele por meio de ações. Porque existe uma frase que é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, que está nos aguardando. E, né,
isso precisa motivar a gente, para que a gente realmente entenda que o lava-pés é uma coisa prática. Da próxima vez, e eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: da próxima vez que você lê o texto do lava-pés, ou que você vê alguém representando essa passagem, né? Ou que você participar de uma cerimônia do lava-pés, lembre-se disso, que aquilo é só uma metáfora, é uma coisa que explica outra coisa. Aquilo ali é só para te lembrar disso aqui, do que Jesus ensinou. Aquilo é só uma metáfora do que a nossa vida deveria ser em termos diários. É uma coisa para te fazer lembrar de outra coisa, né? O lava-pés não é um fim em si mesmo, não é um símbolo, não é um ritual religioso. Jesus não estava ali estabelecendo um ritual religioso para a gente começar a fazer o ritual religioso em toda ceia, por exemplo, ou em todo culto. O lava-pés ou o serviço cristão, ele vai acontecer quando eu assumo a minha responsabilidade como esposa, como mãe, por exemplo, né? De cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, servindo a minha família, de forma realmente voluntária, humilde. Quando eu alegremente vou, né, para o fogão para fazer o meu arroz com feijão ou o macarrão que Deus me proveu da melhor maneira possível. Sabe? Quando eu não fico jogando na cara dos outros, eu sou escrava dessa casa. Jesus está falando assim: olha, eu sou o Senhor e Mestre, eu abaixei para lavar o pé do andarilho. O lava-pés vai acontecer quando esse homem de Deus entende o papel dele de servir a família dele nas coisas mais banais do mundo, né? De trocar fralda de cocô de menino, ajudar a lavar roupa, quando ele ama de forma prática, lá dentro de casa. Esse lava-pés vai acontecer quando eu e você estamos andando na rua de Viçosa, de Piranga, de Paulacano, de Boston, onde a gente estiver. Quando a gente serve aqueles que são pequenos, anônimos, aqueles que são sem importância aos olhos do mundo, e a gente faz isso em nome do Senhor. Longe de ser mais um ritual religioso para ser praticado nas reuniões de crentes, né? Mais que um símbolo, o lava-pés que Jesus ensinou, ele pode ser resumido da seguinte forma, deixa eu te falar. Ele significa os serviços mais ordinários para as pessoas menos merecedoras do ponto de vista humano, de forma voluntária e humilde, para a glória de Deus, com recompensas infinitamente mais compensadoras que qualquer recompensa recebida de outros homens. Queridos, isso é o lava-pés. E é isso que Jesus nos ensinou no texto de João, no capítulo 13. Então, eu quero orar para você, com você, na verdade, não para você, com você. Eu quero orar para que Deus nos ajude a lembrar disso, porque isso não é um ritual religioso, isso não é uma coisa para se fazer pela religião, isso é uma coisa para se viver, isso é um estilo de vida, começando por uma mentalidade que vai gerar essa ação, começando por uma mentalidade que vai priorizar essa ação, e que depois essa ação vai virar um modelo, como virou em Jesus, né? Como se transformou no caso de Jesus para nós, e que vai gerar recompensas. Então, deixa eu orar nessa manhã com você, porque é isso que eu creio, é nisso que eu acredito, e é isso que eu oro, para que seja realmente verdade na minha vida, e que seja verdade na sua vida também.